Olá, a partir de agora você acompanha conosco uma conversa com o líder do PT aqui no Senado Federal, o senador Humberto Costa. O nosso tema é a crise política e suas possíveis saídas. Você que acompanha o programa Argumento está vendo que nós estamos formando um playlist de entrevistas ouvindo os senadores sobre um tema que é objeto de reflexão cada vez mais frequente aqui no Senado Federal. Senador, eu queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa. E como a gente conversava antes da gravação, há um consenso de que a crise econômica tem um link com a crise política, que uma, de alguma forma, alimenta a outra e impede muitas vezes as decisões aqui no Congresso Nacional. Eu queria saber se o senhor concorda com essa tese. Sim, obviamente, não é? Nós hoje no Brasil temos uma situação do ponto de vista macroeconômico que é bastante satisfatória para o que o Brasil representa hoje em termos internacionais. Nós temos aí, com toda a certeza, a garantia de sermos um bom pagador, temos reservas internacionais bastante amplas, mesmo os indicadores negativos que nós temos, como uma inflação que cresceu, mas dentro de limites, e que tudo isso pode ser perfeitamente revertido. A única coisa que não se consegue reverter é exatamente a instabilidade e a falta de confiança gerado aí por conta dos problemas políticos que nós estávamos enfrentando e, de certa forma, ainda continuamos a enfrentar. Veja, por exemplo, que na semana passada, quando conseguimos aprovar, manter os vetos da presidenta Dilma, quando projetos importantes foram aprovados, medidas provisórias importantes aprovadas, nós vimos uma reação muito positiva da parte do mercado, tanto com o aumento das aplicações de investimentos na Bolsa, como também um recuo no dólar, né, no câmbio, chegando a valores assim bem mais realistas. Então, eu creio que há, de fato, essa vinculação forte entre a situação política e a situação econômica. A Comissão Mista de Orçamento também, a gente falando da semana passada, onde foram enfrentados os vetos. Nenhuma pauta-bomba foi armada, os vetos foram mantidos. Na Comissão de Orçamento também a gente já tem um encaminhamento mais favorável ao governo com relação à meta fiscal e tudo isso. Assim mesmo, a expectativa é que essa semana seria uma semana de trabalho, mesmo a base tendo atendido a expectativa, né, do governo. Aí a gente já começa essa semana com um ingrediente da área política, como essa nova fase da Operação Lava Jato Passe Livre. Até que ponto esse tipo de notícia interfere na sua avaliação, no andamento dessa pauta difícil aqui do Congresso do ajuste fiscal, né? Eu acho que o Congresso está começando a tomar o seu rumo. Como você lembrou, na semana passada nós tivemos a aprovação na Comissão de Orçamento, tanto da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, como também da revisão da meta do déficit, no caso, né, para esse ano de 2015. Eram coisas que poderiam ensejar interpretações de crime de responsabilidade. Nós aprovamos e vamos aprovar também na própria sessão do Congresso Nacional essas duas medidas muito importantes. Aprovamos também alguns projetos de lei do Congresso Nacional que estavam parados, atrasados. Então, eu creio que esse momento vai sendo superado. Lógico que qualquer coisa que aconteça hoje no campo da política termina de alguma forma repercutindo aqui no Congresso, mas eu creio que essas ações, essas operações, elas não vão interferir nesse momento que nós estamos vivendo na governabilidade aqui no Congresso Nacional. Há quem diga que a prisão do empresário Bunlai, que tem uma proximidade com o ex-presidente Lula, em alguma medida pode enfraquecer o PT e voltar à tona ou ganhar força de novo a tese do impeachment. O senhor concorda com isso? Veja, a Polícia Federal, o Ministério Público tem atuado com toda a liberdade para desenvolver o seu trabalho. Eu, particularmente, não vejo nem acredito em qualquer tipo de envolvimento do presidente Lula com qualquer tipo de irregularidade, com corrupção. Agora, naturalmente que
há um sentimento, um desejo por parte de setores da oposição, da grande mídia, de estabelecer esse vínculo. Mas até o presente momento nada há que, até mesmo pela fala do juiz e dos promotores, que estabeleçam qualquer tipo de participação do presidente Lula nesse processo. Então, nós estamos aí tranquilos aguardando os fatos. Senador, aumento da inflação, aumento do desemprego e o rebaixamento das notas do Brasil em agências de investimento, tudo isso fez com que a questão econômica fosse cada vez mais presente nos discursos, nas reflexões de plenário. Mês passado, tanto o PMDB quanto o PT apresentaram seus documentos fazendo uma análise da crise, do panorama dessa crise econômica e suas perspectivas, suas possibilidades de saída. Não são exatamente dois documentos que convergem, né? Eles são divergentes em muitos pontos. Como é para uma base que trabalha junto, uma base do governo aqui no Senado, aqui no Congresso Nacional, esse confronto de ideias que são tão divergentes? Bom, primeiramente, o documento ele não expressa uma posição tomada pelo PMDB, é uma contribuição da Fundação Ulisses Guimarães, que é dirigida por Moreira Franco, que tem uma posição absolutamente clara de oposição ao governo. O Congresso do PMDB vai se realizar mais à frente. Por outro lado, a participação do PMDB no governo ao longo desse período só tem crescido, se fortalecido, e o PMDB tem sido vital para que nós estejamos agora retomando essa governabilidade, não é? E esse documento, mesmo assim, também tem muitos pontos de convergência. O fato de um partido compor o governo não elimina a possibilidade de que ele possa ter suas ideias, seu pensamento e contribuir com essas ideias e com esse pensamento, até mesmo para o aprimoramento, não é, do ato de governar. E é importante, inclusive, dizer que são partidos do governo que estão pensando o Brasil e apresentando propostas. Enquanto isso, os partidos de oposição apenas fazem críticas, não têm uma proposta para o país, um projeto, não dizem o que fariam se tivessem chegado ao poder. Então, eu creio que ao invés de esse material, essa posição do PMDB ser entendida como um espaço de divisão, não, acho ao contrário, eu acho que é um processo que ajuda a agregar. Expectativas para o ajuste fiscal, na opinião do senhor, líder do PT aqui na casa. Como é que vai ser, qual é a sua expectativa de aprovação ou não, de avanço ou não, diante da expectativa do ministro da Fazenda, por exemplo? Acho que é uma expectativa muito positiva. E é importante dizer que não são apenas medidas que dizem respeito ao ajuste, elas têm caráter estruturador. Por exemplo, nós devemos votar em breve aqui no Senado o projeto de repatriação, que é muito importante, tanto do ponto de vista de gerar recursos que possam voltar ao Brasil, serem aplicados, contribuírem com o superávit primário, como também é importante porque vai criar as condições para uma decisão estruturadora, que é a criação dos fundos de compensação e de desenvolvimento para os estados, com vistas à unificação do ICMS, que é algo crucial para a mudança das expectativas econômicas no nosso país. As medidas provisórias, todas elas estão sendo aprovadas também, não é? Inclusive essa semana a aprovação da 688, que vai permitir o leilão das antigas hidrelétricas com recursos que vão chegar ao caixa do governo também. E as outras medidas, todas elas, à exceção da CPMF, que eu acho que só vai ser objeto de discussão mais aprofundada no ano que vem, todas elas estão aprovadas ou a caminho da sua aprovação. E esse impasse que vivemos agora na Câmara, até que ponto pode paralisar o andamento e a votação dessa agenda? Naturalmente que pode, não é? Mas eu creio que isso não vai acontecer. A oposição, durante um largo tempo, deu sustentação política ao presidente Eduardo Cunha. No momento que viu que ele não tinha forças para tocar o processo do impeachment da presidenta Dilma, resolveu abandonar o barco. E agora tenta colocar sobre o colo do PT, não é, a sustentação, a manutenção do senhor Eduardo Cunha. Eu não acredito que ele deva permanecer muito tempo.
e mesmo assim, o tempo em que ele permanecer, eu acredito que ele não terá força política suficiente para impedir que aquilo que é do interesse do país seja discutido e votado. Senador, muito grata pela sua presença aqui no nosso programa, e a você que nos acompanha também, agradeço a atenção. Lembrando que esse é o programa Argumento e que você é o nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. E quando você quiser rever esse, outros programas da nossa série de entrevista aqui no Argumento ou outros programas da TV, acesse o endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.